Bom, já que eu não estou fazendo nada por agora, eu decidi contar pra vocês um relato que aconteceu comigo, bem bizarro por sinal. Mas vamos lá. O dia que eu acordei com meu priquito cheio de piolho. Eu conheci um rapaz no forró. Ele era um rapaz bem mais velho, só que ele era muito bonito e muito charmoso. Até que ele me chamou pra dançar e a gente ficou dançando juntos praticamente a noite inteira. Mas não passou daquilo, tanto que a gente foi embora sem trocar número nem nada. No outro final de semana, eu fui pro forró de novo e encontrei esse rapaz lá de novo. Então a gente aproveitou, a gente dançou junto, só que dessa vez, antes da gente ir embora, a gente trocou o WhatsApp. Começamos a conversar e dias depois a gente marcou de sair. Ele me levou para jantar, me deu flores, chocolates, assim, pensa num cara real, tipo um cavalheiro mesmo. Depois do jantar, ele me levou embora, só que de novo não passou disso, nem beijo na boca ele me deu. Ele realmente me respeitava muito. Beleza, tivemos o segundo encontro, inclusive no segundo encontro rolou o beijo, tivemos o terceiro encontro, o quarto, o quinto, até que um dia ele me levou para casa dele. Como ele morava sozinho, a gente teve um tempinho melhor, só eu e ele, e ali ele começou a contar melhor sobre a vida dele. Ele contou que ele tinha um casal de filhos, só que os filhos dele já eram grandes, ele era viúvo há pouco tempo, e que por conta disso, quem que cuidava de todas as coisas dele, tipo da casa dele, dinheiro, financeiro, quem cuidava de tudo era a filha dele. Até aí, beleza. Na outra semana, ele me chamou para jantar com ele e com os filhos dele. Chegando lá, o filho dele me recebeu super bem, só que a filha dele não foi nem um pouco com a minha cara. Na verdade, ela nem falou comigo. Eu fiquei o jantar inteiro sendo ignorada por ela. Beleza, o jantar acabou e eu fui embora. O tempo passou e 3 meses depois, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Porém, quem não aceitou foi a filha dele. Ela começou a gritar na minha cara que eu só tava com o pai dela por interesse, que eu só tava com o pai dela pelo dinheiro dele. Enfim, conforme o tempo foi passando, eu comecei a dormir todos os dias praticamente na casa do meu namorado. E quando eu fui ver, eu praticamente já estava morando com ele. Então foi quando o meu namorado pediu oficialmente para eu ir morar com ele. E eu fui. Só que daí pra frente foi só pra trás. Coisas estranhas começaram a acontecer. Eu comecei a ver a falecida esposa dele todas as noites. Eu acordava de madrugada e eu dava de cara com ela parada na porta, olhando pra gente. Pra vocês terem noção, começou a chover escorpião dentro de casa. Tinha na gaveta, no sofá, no armário. Onde você procurava, você achava um escorpião. O chuveiro ligava sozinho de madrugada e desligava como se tivesse alguém tomando banho. Quando eu levantava de madrugada para ir ao banheiro, todas as portas de casa estavam abertas, sendo que eu trancava tudo antes de dormir. E tipo assim, eu passei por tudo praticamente sozinha, porque o meu boy tinha um sono pesado, ele não ouvia nada, praticamente ele nem acreditava em mim. Até que uma certa noite, a gente estava vendo filme na sala, e o meu namorado, ele foi dormir, e eu fiquei ali na sala para terminar o filme. Só que eu acabei pegando no sono e eu dormi ali na sala mesmo. Foi quando eu sonhei com a filha do meu namorado. Ela tava de roupa toda preta, ela tava de luvas pretas e no sonho ela mandava eu ir embora antes que algo pior acontecesse. Eu acordei assustada e eu fui dormir na cama. No dia seguinte, o meu namorado ele acordou, foi trabalhar e como era minha folga naquele dia, eu dormi até mais tarde. Só que assim que eu acordei, eu senti uma coceira muito forte na minha vagina. Só que assim, era muito forte a coceira. Eu vi que não estava normal. Então eu levantei e fui pro banheiro. E sim, eu sentia algo andando, mas tipo, não era bem andando. Parecia que tava... Eu não sei explicar a sensação que eu tive. Olha, gente, só de falar eu me arrepio. Beleza, cheguei no banheiro. Quando eu baixei o meu shorts, a minha vagina tava lotada de piolho. Eu juro pra vocês.
Então eu corri pra debaixo do chuveiro, ali eu comecei a me lavar. Eu tava muito assustada com tudo aquilo, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Então eu tomei o meu banho rapidamente, me arrumei e fui direto pra casa da minha pastora. Cheguei lá na casa dela chorando e contei pra ela tudo o que tava acontecendo, o que tinha acontecido naquele dia. Ali ela orou por mim e ela disse que viu alguém fazendo um trabalho pra mim, pra eu ir embora. Então na hora me veio a filha do meu namorado na cabeça. E algo me dizia que era ela. Então a pastora orou pra mim, a gente conversou um pouquinho ali, me acalmei e fui embora. Chegando em casa, eu senti no meu coração de arrumar as minhas coisas e voltar pra casa da minha mãe. E assim eu fiz. Eu aproveitei que ele estava no trabalho, eu arrumei todas as minhas coisas e eu voltei pra casa da minha mãe. Depois eu acabei terminando com ele por celular mesmo, porque eu tava tão em choque com tudo que eu não queria mais ver ele. Foi bem difícil porque ele ficou muito mal, ele chorou bastante. E eu nem cheguei a falar o real motivo pra ele. Eu só falei que não ia dar certo, não falei mais nada. E eu também tava gostando muito dele. Então, assim, realmente foi bem difícil, sabe? Mas por incrível que pareça, depois que eu terminei com ele, eu senti uma paz assim tão grande dentro de mim. Parecia que eu tinha tirado uma pedra de cima de mim, eu tava me sentindo leve. Hoje, atualmente, esse meu ex, ele está casado. Só que ele tá casado com uma pessoa da idade mesmo dele. E eu fiquei sabendo que essa mulher dele, ela foi muito bem aceita pelos filhos, principalmente pela menina. Então eu acho que o problema era eu mesmo. No começo, eu até achava que era somente ciúmes mesmo da parte dela, o cuidado com o pai, afinal ela tinha acabado de perder a mãe, ela tinha total razão de querer proteger o pai dela. Mas hoje, analisando e pensando bem, eu acho que não foi só ciúmes, não. Alguma coisa ela viu em mim que ela não gostou. Mas uma coisa que eu posso afirmar com tranquilidade é que interesse no pai dela eu não tinha. Eu realmente estava gostando dele de verdade e eu acredito que ele também estava gostando muito de mim. Mas é isso, eu acredito que não era pra ser, então tá tudo bem. Mas eu vou falar pra vocês, eu acho que eu fiquei meses sonhando com aqueles piolhos. Eu acordava de madrugada pulando da cama porque eu sonhava que eu tava com piolho no priquito. Claro que eu conto isso hoje, rindo, né? Porque não tenho o que fazer, hoje é engraçado. Mas, cara, eu vou falar pra vocês, foi foda na época, viu? Vou provar pra você agora que nenhum encontro ruim supera o meu. Esses dias eu fui num treinamento do meu trabalho em outra cidade. E lá no treinamento eu conheci um moço e antes de eu ir embora, ele pediu o meu número e eu passei. Trocamos o WhatsApp e começamos a conversar. Até que um dia, ele disse que viria pra minha cidade pra me ver. E por mim tudo bem, então eu deixei. E depois desse dia que ele veio me visitar, a gente passou a se ver, com mais frequência. Só que até aí, todas essas vezes que a gente se via, só tinha rolado beijo mesmo. Foi quando a gente começou a pegar uma certa intimidade e as conversas pelo WhatsApp começaram a ficar mais quentes. Até que chegou num ponto que a gente começou a falar tudo que a gente ia fazer um com o outro, sabe? E na conversa ele já deixou bem claro que ele amava fazer 69. E eu morro de vergonha de fazer 69, mas tudo bem. Um certo dia, era numa quinta-feira, e ele me mandou mensagem perguntando se eu queria ir pra casa dele naquele final de semana, porque os pais dele parece que ia pra uma chácara lá, e ele ia ficar sozinho na casa dele. E claro que eu topei, né? Eu tava louca pra ficar sozinha com ele. Então, no sábado, ele me buscou e eu fui. Chegamos na casa dele, deixamos as minhas coisas lá e fomos tomar um açaí. Voltamos para casa dele, era umas 7 horas da noite mais ou menos, tomamos banho e fomos ver TV, fomos ver um filme. No meio do filme, o clima começou a esquentar e a gente começou a fazer tudo aquilo que a gente tinha prometido pelo WhatsApp. Até que chegou o momento do 69. Eu tava morrendo de vergonha, mas eu fiz. Enquanto a gente tava lá fazendo, a barriga dele começou a fazer uns sons assim, meio estranho.
E esse barulho começou a ficar constrangedor, porque tava muito alto e a barriga ficava... Sabe quando fica assim? Mas a gente fingiu que não tava acontecendo nada e continuamos. Até que, gente... Gente... Ele peidou. E em seguida do peido dele, escorreu aquele caldo amarelo. Sujou tudo, veio bosta na minha cara, na minha boca. Quando eu senti aquele negócio na minha boca, eu corri pro banheiro e eu não consegui segurar. Eu vomitei. Ele rapidamente correu pro banheiro dos pais dele e foi tomar banho. Gente, eu só sei que ele ficou umas 2 horas mais ou menos debaixo daquele chuveiro. E eu fui, limpei tudo e depois de limpar, eu sentei lá na sala e fiquei esperando ele. Só que a minha vontade de verdade era de ir embora pra minha casa andando. Eu só não fui porque realmente era muito longe pra eu ir de a pé. Quando ele saiu do banho, que ele saiu do quarto dos pais dele, ele muito sem graça, sem olhar nos meus olhos, disse que ia pedir uma pizza. Agora fala pra mim, quem que ia conseguir comer uma pizza depois de ter comido bosta? Eu só concordei. A pizza chegou, eu comi lá um pedacinho, fomos, terminamos o filme e depois a gente dormiu. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, eu dei uma desculpa pra ele, falei que minha mãe tava brava querendo que eu fosse embora e pedi pra ele me levar pra minha casa. Ele me levou embora e me deixou em casa e, tipo assim, ele saiu que ele nem me deu tchau. Quando eu entrei em casa que eu fui mandar, né, sei lá, tipo uma mensagem pra ele, eu já tava bloqueada. Dias depois, eu fiquei sabendo que ele pediu até as contas do trabalho, porque ele trabalha na mesma rede de loja que eu. Tanto que a gente se conheceu no treinamento. A vergonha eu acho que foi tanta, gente, que só faltou o menino se matar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu nunca mais na minha vida invento de fazer 69. Esse caralho não dá certo.